Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vitor e eu tô aqui para transformar o seu filme preferido em argumento para o vestibular. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre A Procura da Felicidade. Um filme aí muitíssimo conhecido, eu acho que a maioria das pessoas que irá assistir esse vídeo já conhece essa obra estrelada pelo Will Smith e pelo seu filho Jaden Smith, ainda pequeno, que vai trazer a história de Chris Gardner, né? Chris Gardner é um pai de família que está vivendo um momento muito delicado porque ele tem muitas dificuldades financeiras. Ele trabalha vendendo um equipamento médico que ninguém quer comprar porque é muito caro. E no meio de tudo isso, ele consegue a oportunidade de realizar um estágio não remunerado em uma corretora de ações muito famosa. Nesse contexto todo, ele vai encontrando muitos obstáculos para enfim conseguir o sucesso ao final do longa-metragem. Como você pode perceber por essa breve sinopse, se trata de um filme que trabalha com valores como a resiliência, o empreendedorismo, a garra, a determinação e a ideia de que precisamos seguir o nosso coração. Elementos muito importantes para começarmos uma discussão sobre o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico. Segundo o Banco Mundial, o empreendedorismo é um vetor muito importante para explicar o porquê que alguns países têm sucesso econômico, financeiro e por que outros países não conseguem realizá-lo. Afinal de contas, segundo essas pesquisas, existe uma relação direta entre o empreendedorismo e a saúde financeira de uma nação. Quanto maior a taxa de empreendedorismo de um país, maior é o nível de empregabilidade, maiores são os seus números de exportação e maior é a taxa de registro de patentes. Em outras palavras, empreender é necessário para ter sucesso na área financeira. Um grande intelectual que fala sobre esse assunto é o economista de Harvard, Joseph Schumpeter, que em 1911 escreveu a sua Teoria do Desenvolvimento Econômico. Segundo Schumpeter, o papel que o empreendedor tem em uma economia é promover aquilo que ele chama de destruição criativa, ou seja, é promover dentro de um país, dentro de uma economia, a inovação. Para que essa inovação seja alcançada, os empreendedores precisam lutar para terem acesso ao quê? A melhorias para o ambiente de negócio e para lutar por políticas públicas que estimulem esse empreendedorismo. Se transportarmos essa temática de empreendedorismo e desenvolvimento econômico para a realidade do vestibular, especificamente para uma proposta de redação do Enem, temos que pensar em primeiro lugar em como isso funcionaria na realidade brasileira e como falaríamos sobre esse tema, estabelecendo aquelas bases comuns a este vestibular específico, a produção de um texto que fale ao mesmo tempo sobre problemas, sobre obstáculos e sobre a resolução desses conflitos, tudo bem? Dessa maneira, se vamos refletir sobre a realidade brasileira, podemos falar que um problema que envolve o desenvolvimento econômico e, por tabela, o empreendedorismo, é a questão do nosso sistema tributário ser muito complexo, ou seja, a forma como os impostos são cobrados no Brasil tornam o empreendedorismo mais difícil de ser realizado. O sistema tributário nacional é marcado por um número muito grande de impostos. Podemos aí falar, por exemplo, do PIS, do COFINS, do IPI, do ICMS e do ISS, que são regulados em 3 esferas diferentes, né? A esfera federal, estadual e municipal. Para você ter ideia, uma empresa média brasileira gasta quase 2.000 horas anuais para declarar e pagar impostos. A média na América Latina e no Caribe é mais ou menos por volta das 330 horas anuais. Dessa maneira, uma proposta de intervenção possível de ser realizada para interferir nessa realidade é, por exemplo, unificar impostos. Em 2006, por exemplo, o governo federal brasileiro instituiu o que chamamos de Simples Nacional, ou seja, é um regime de arrecadação, de cobrança e de fiscalização de tributos que unificou 8 diferentes impostos em um único boleto.
Dessa maneira, poderíamos fazer uma proposta de intervenção com algo que já existe. Portanto, talvez o verbo de comando para se referir a esse tipo de solução seria o verbo ampliar. Ou seja, devem-se ampliar propostas que unifiquem os impostos, assim como o Simples Nacional faz. Outro problema marcado como um obstáculo ao empreendedorismo aqui no Brasil é a questão da dificuldade na abertura de empresas. Segundo o relatório Doing Business de 2019, o Brasil está em uma péssima colocação em relação à eficiência na criação de novas empresas. Em 2018, em capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, o tempo médio para cadastrar um negócio era de quase 3 meses, o que é um tempo excessivo. Novamente, então, a gente precisaria criar soluções para esse problema. E digo novamente que já existe essa solução de automatizar o processo de abertura de empresas via internet. No início deste ano, 2021, o Ministério da Economia lançou o Plano Balcão Único, que é um sistema pelo qual qualquer cidadão via internet pode abrir automaticamente a sua empresa. Então estou falando novamente de uma proposta de intervenção que já existe, que ela então precisa ser o quê? Ampliada, aprimorada. Dessa maneira então, a gente tem bons elementos partindo do filme A Procura da Felicidade para argumentar sobre a relação entre empreendedorismo e desenvolvimento econômico no nosso país. Se você se interessou pelo assunto, temos aí referências para você se aprofundar. No YouTube, 2 documentários muito interessantes estão disponíveis. A primeira sugestão é o filme disponível no YouTube que se chama Conectados Transformamos. Trata-se de um grupo de empreendedores que planejam inovar de maneira solidária. Outra indicação é o documentário Vai Que Dá, a cara das startups brasileiras, que vão mostrar aí empreendedores que têm poucos recursos, mas desejam integrar o mercado da tecnologia de forma efetiva e inovadora. Por fim, a página do Sebrae traz um texto muito revelador sobre a situação em que os empreendedores brasileiros se encontram. Trata-se do texto Empreendedorismo como Meio de Desenvolvimento Local. Todas essas referências vão estar disponibilizadas aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e se gostaram, comentem, compartilhem e troquem ideia com a gente. Beleza? Um abraço e até mais!